tarefas diretamente para a organização do evento, para que a gente possa justamente fazer essa combinação e organização. Aí a gente vai enviar para os palestrantes na ordem, de acordo com o assunto, para não divergir muito no tema. Segundo aviso muito importante, no final da palestra a gente vai disponibilizar o QR Code para que vocês confirmem a presença no evento e que possam participar do nosso sorteio, que terá no final, no encerramento da próxima mesa redonda. Então, quanto mais presença, maior a probabilidade de vocês serem sorteados. E agora, eu agradeço a presença da professora Ana Patrícia e do professor Ricardo. Passo a palavra para eles, porque a gente vai aprender bastante de microeconomia até o desenvolvimento do seu próprio plano de negócio, isso no mundo químico. Então, por favor, professores, vocês podem se apresentar. Ricardo, seu microfone está fechado. Como sempre, isso acontece toda hora. Patrícia, por favor, você primeiro. Então, ok. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a toda a comissão organizadora da Semana de Química. Nós estamos na 6ª edição, é isso? Na quinta. A quinta, não vamos nos adiantar, né? Mas, de todo modo, 5ª Semana de Química. Este é um evento que na UFABC ele tem relevância, né? Eu que estou na UFABC há mais de 12 anos, conheço a trajetória da construção desse evento, é um evento que tem periodicidade, relevância, reúne um número muito grande de pesquisadores, alunos, representantes das mais diversas áreas, então eu diria que é um dos grandes eventos que a gente tem anualmente sendo oferecidos para quem milita no campo da química, mas também tocando em assuntos que eu acho que é de interesse das grandes áreas de competência, especialmente nas ciências naturais, né? Então, parabéns pela organização, vocês são sensacionais, tive a oportunidade de interagir antes e reitero, portanto, as minhas felicitações pela organização, tá? Eu sou Ana Patrícia Morales Vilha, sou professora da Universidade Federal do ABC no curso de Economia. Hoje também milito no programa de pós-graduação em Economia e em Biotecnociência, e também sou coordenadora da área de pesquisa para inovação da FAPESP. Então, a ideia nossa, especialmente na parte que me cabe, é fazer uma apresentação dessa relação entre o campo da química e o mundo dos negócios, especialmente de conteúdo tecnológico. Ricardo, por favor. Bom, eu sou o Ricardo, e a primeira coisa, eu vou fazer das palavras da Ana Patrícia as minhas. Muito obrigado, eu fiquei muito contente, muito honrado com o convite. Eu diria até que eu fiquei um pouco surpreso, falei, que legal, uma semana de química, convidar economistas para discutir temas da área, para discutir temas que interessam aos alunos, aos pesquisadores. Eu falei, puxa, que legal, fiquei muito empolgado com isso, então, muito obrigado, muito honrado com isso. Eu, como a Ana Patrícia, também sou professor do BCE, do Bacharelado em Ciências Econômicas, mas eu sou eu tô de passagem, eu estou passando pelo BCE. Logo não estarei mais com vocês. O que mais de interessante? Bom, eu tenho uma trajetória que talvez seja boa para a gente discutir, porque eu acabei passando no setor privado, passei muito por governo, passei por universidade, então esses três grupos diferentes de agentes, eu conheço um pouquinho para a gente pelo menos falar, olha, eu tive a impressão que... E a gente pode discutir coisas nesse sentido. Então, primeira coisa, uma baita de uma honra, muito obrigado pelo convite e espero colaborar, espero que a gente tenha uma bela conversa de tarde. Feitas as apresentações, a dinâmica da nossa palestra vai ser a seguinte: a professora Ana Patrícia e o professor Ricardo vão apresentar para a gente uma palestra expositiva sobre o tema, para a gente se familiarizar com conceitos. Então, com certeza vai surgindo dúvidas, podem me encaminhar, porque nos momentos finais a gente vai devolver essas perguntas para eles. E essa troca vai ser constante. Então, fique ligado no chat, perguntem, não precisa encaminhar direto para a professora. E vamos aprender aí microeconomia, macroeconomia, planos de negócio, está repleto de novidades para quem é aluno de química essa palestra. Muito bem, então começamos?
Ricardo, você quer começar então a sua fala? Eu acho que pode ser legal, Ana Patrícia, até porque, como eu conversei com a Nayade, eu não vou ser muito otimista. E é legal que a Ana Patrícia vai resgatar um pouco não do otimismo, mas olhar para essa realidade com olhos de quem percebe que há momentos, há lugares, há oportunidades, há coisas que a gente pode aproveitar, mesmo numa situação complicada como a gente vive recentemente. Posso então, Ana Pra- Patrícia? Por favor, a palavra é tua. Então tá. Eu colocar a tela para apresentar, tá, gente? Por favor, me digam se vai aparecer. Sim? Apareceu. Oba, legal. Maravilha. Vou acertar para mim aqui. Eu tô olhando para cá porque vocês estão aqui. E a câmera está aqui. Então não me estranhem. Eu estou com duas telas aqui para a gente conversar. Deixa eu só acertar minha canetinha. Pronto. Então tá. Então vamos lá. 20 minutos, mais ou menos. Não é isso, Nayade? Legal. Gente, então, nessa discussão que eu queria fazer com vocês sobre como nós enxergamos oportunidades interessantes de pós-universidade podermos sermos absorvidos ou pelo mercado de trabalho, ou por uma empresa nova, ou por uma startup, alguma coisa que pode ser bastante estimulante para o nosso futuro. Isso é um pouco da bola que pinga no nosso campo de economia. E aí eu queria mais dar um panorama geral para vocês, para dizer, olha, o quadro não é muito bonito desse momento. Então eu vou fazer um quadro geral que deve seguir essa sequência que está aqui. Se trocar de página, trocou. Legal. Uma coisa bem rápida. Esse primeiro e segundo, não se assustem, está cumprido, mas esse primeiro e segundo é muito rápido. O que nos interessa está aqui embaixo. Certo? Então vamos lá. O que eu queria chamar a atenção nessa nossa discussão sobre a questão que nós estamos enfrentando nessa conversa? Primeira coisa, não é novidade. A química é uma coisa já antiga no Brasil, sabemos disso, tem um histórico longo. Tem várias escolas que surgiram lá atrás, séculos atrás, e puxa, que mostra que nós temos já alguma experiência, alguma produção sobre isso. Mas, do ponto de vista que nos interessa, do ponto de vista econômico que nos interessa, a gente tem que lembrar que o que tem de mais importante, o que tem de mais gerador de renda nessa nossa economia, começou a ganhar forma importante, começou a se consolidar como o motor da nossa economia a partir dos anos 30, que é quando vem a crise de 29, o Brasil entra em crise porque é um exportador de café, não consegue mais exportar café, a agricultura estagna esse período todo, e por ações do governo naquela época, por políticas governamentais, o grande motor passa crescentemente a ser a indústria. A indústria de transformação brasileira cresce numa velocidade espantosa. Em 50 anos, nós nos transformamos de uma economia primária exportadora, que basicamente não sabia o que era uma indústria importante, para uma indústria, para um país que produz bens de capital, ou seja, equipamentos que fazem outros produtos, até aviões. Não é? Isso é um período muito curto, praticamente uma revolução industrial que a gente viveu aqui dentro em 50 anos. É uma coisa muito fantástica. E tem muita coisa que acompanha isso. Isso aconteceu nesse período, a partir de uma crise e da ação do Estado sobre essa crise. No caso, era Getúlio Vargas naquele momento. Bom, isso a gente consegue ver com grande clareza, porque é nesse momento que a gente começa a falar em acumulação de capital, em grandes investimentos, aqui é valor absoluto. A gente começa a falar na construção de uma sociedade crescentemente dinamizada pela produção industrial, crescentemente urbana, e que crescentemente vai ter toda uma série de atividades econômicas ligadas a essa atividade principal, que é a indústria. Isso aparece muito claro, gente. Repara como a gente começou a investir em escalas cada vez maiores e muito rápido. É muito acelerado esse processo. Tanto assim que o nosso PIB, que cresceu uma taxa medíocre no começo do século, com o café, veja como ele vai acelerando, como ele vai mudando de patamar muito rápido. Nós vamos nos transformando numa economia em crescimento muito acelerado. Não é à toa, gente, que chegou na década de 50, nós já estamos falando de um país que produz carros. Um país que não sabia nem fazer quase uma enxada direito. Estou exagerando um pouco, mas só para ficar marcado. Chegamos no final a fazer carros. E veja, o mais importante, o Brasil começa a se enxergar de uma maneira diferente. Ele começa a se ler como uma outra coisa, não país fazenda, não fazendão, não país que produz
bens para exportação. Nessa época, a gente começa a falar nas próprias propagandas, não sei se dá para vocês lerem aqui, ou lembra dessa propaganda, o Cinca Chambord, é o novo expoente da classe e beleza na moderna paisagem brasileira. É o tempo da bossa nova, é o tempo do JK, é o tempo em que o Brasil está exportando, inclusive, cultura na forma de música. É lá que a música brasileira começa a ganhar o exterior, começa a ficar famosa, começa a ter grande penetração no resto do mundo. O mundo olhava para a gente com olhos um tanto, oh, nossa, que rápido, não? Vocês estão conseguindo coisas fantásticas. E é verdade, estávamos conseguindo. Isso, gente, foi na década de 50. Passou a década de 50, tem uma crise importante, que, né, o período do João Goulart, tem Jânio engraçado, mas tem o período de João Goulart, depois a gente tem o período militar, que é um período que a gente pode discutir se vocês quiserem, mas o fato é, mesmo sendo um período como foi bastante controverso, teve continuidade dos investimentos, agora para uma outra indústria, uma indústria pesada, e aí entra a química. Uma indústria pesada que nós não tínhamos. Nós fazíamos bens simples, depois passamos a fazer bens de consumo um pouco mais sofisticados, mas não tínhamos aquela indústria mais pesada, maior, de grande escala, que exige anos de maturação, de investimento, que exige uma integração com uma cadeia produtiva já produzindo coisas no final para o consumidor. E a gente consegue, ao final dos anos 80, ter uma indústria bastante importante, não só na parte de engenharia civil, que somos capazes de fazer uma Itaipu, por exemplo, com engenharia nacional, a gente consegue ter todo o domínio sobre a indústria petroquímica e química também, né? A ponto de nós pensarmos num combustível alternativo frente à crise do petróleo, que tinha sido 74, 79, e termos, mais recentemente, mas fruto daquela época, uma indústria aeronáutica, uma indústria tecnologicamente avançada. A indústria que chegou a um patamar, por exemplo, de hoje fazer um KC-390, que é um avião sucesso mundial. Que ainda bem que não vendemos para Boeing, graças a Deus. Tá aí. Fantástico essa nossa evolução nesse período. Mas tem, claro, né? Nós temos tudo isso acompanhado de perto pela indústria química. A indústria química, no caso aqui é uma citação de um livro, mas é uma indústria, está falando da petroquímica, mas serve para química em geral. Nós fizemos o mesmo modelo. Nós fizemos um modelo em que a indústria que se desenvolve nesses tempos é uma indústria que, dos anos 50 em diante, né? É uma indústria que tem basicamente tem um tripé de sustentação. Tem o capital nacional, que talvez fosse o elo mais fraco naquele momento. Temos o capital internacional, que está entrando, está trazendo tecnologia, está trazendo investimento, somente maquinário, não é novo. E temos o Estado, com estatais e com outras formas de estímulo, que está fazendo esse tripé girar de tal modo que puxa a economia numa direção específica. Que direção é essa? Do crescimento industrial, da consolidação de um país cujo setor fundamental é a indústria. Mas a agricultura não pesa? Não, não pesa. Ela não é importante? Claro que ela é muito importante, mas ela não puxa. Ela não é capaz de puxar a economia. Ela acompanha e ela segue os movimentos de demanda exterior de bens primários. Mas ela segue basicamente o impulso industrial para o mercado interno e segue os impulsos externos para a exportação. Mas o emprego, os serviços que são prestados, tudo isso depende do dinamismo do setor industrial, que até esse momento tem a ver com a forma que o Estado puxou essa economia para frente, de uma certa maneira, quase que para manter legitimidades políticas. Bom, é uma discussão grande, mas tem muito a ver com a própria manutenção da paz política interna. Tem muito a ver com isso. O problema, gente, é que isso é muito restrito. Eu estou descrevendo aqui, parece que é uma coisa fantástica, nós estamos transformando o Brasil vai bombar no ano 2000. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o progresso é restrito. Se nós olharmos esse mapa aqui, o mapa do professor José de Castro, que escreveu sobre o mapa da fome nos anos 50, o livro é de 50, mas os dados são de 40, a gente percebe que aqui na região centro-sul, nós temos subnutrição, não temos fome. É menos pobre. Aqui em cima, nós falamos de regiões pobres que têm fome. Ou endêmica ou epidêmica. Bom, mas isso é antes da indústria, né? Quando a gente chega nos anos 2000, dados do censo agora, por município, muito melhor elaborado esse mapa, né, por causa da tecnologia disponível, você consegue ver que não há muita diferença. A desigualdade regional continua do mesmo tamanho. Ela continua gravíssima. E se não bastasse, quando você entra nas cidades, ou seja, entra nas unidades da federação menores,
Você percebe isso que nós temos todo dia quando andamos pela cidade. Nós vemos um país cuja riqueza é visível, é grande, são cidades cosmopolitas, com ligações internacionais, com executivos para cá e para lá. Você vai no centro no centro de São Paulo, nem tanto. Você vai na Paulista, você vai na Faria Lima, você vai nesses lugares onde a economia mais moderna tá implantada, você escuta línguas estrangeiras sendo faladas pelas esquinas. Mas do ladinho, gente, do ladinho a cidade é outra coisa, né? E isso não é a maioria, infelizmente. Mas isso é São Paulo. Ah, e Brasília? É uma coisa. Você vai do avião. Isso aqui é o plano piloto, né? O avião. Você sai do plano piloto e vai para a cidade de satélites, é isso aqui. Vocês estão vendo, né? É isso aqui. Mas é Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim. Todas as grandes cidades brasileiras têm essa cara. Nós tivemos um progresso muito fantástico. Nós mudamos a estrutura produtiva do país. Nós chegamos a ter uma indústria que era a máquina de progresso econômico nacional. No entanto, o progresso não é distribuído. E você fala, Brasil é sempre complicado, né? Não, gente, não é. Isso é América Latina. Se nós olharmos aqui nesse quadrinho, um quadrinho famoso, em que nós vemos os países que tiveram um crescimento econômico muito vigoroso. São esses daqui dessa linha de baixo, dos dois quadrantes de baixo. Países com baixo crescimento, aqui em cima, os dois quadrantes de cima. Países com má distribuição de renda, são os quadrinhos da esquerda. Países com boa distribuição de renda, quadrinhos da direita. Mas esse quadrinho foi feito para a época em que os países cresciam muito rápido na América Latina. E qual é a surpresa? Nenhum país da América Latina cresceu e distribuiu ao mesmo tempo. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno latino-americano. Tem uma discussão grande sobre isso, quem estiver interessado, tem uma discussão boa do pessoal de uma entidade chamada CEPAL, de uma entidade do próprio Fernando Henrique Cardoso, no tempo que ele trabalhava como sociólogo, tem uma teoria da dependência interessantíssima para explicar isso. Enfim, tem uma discussão longa. Mas tem explicações para isso. E não é uma questão só brasileira. Então, veja, o crescimento veio, mas com restrições muito severas. E era o Estado que estava por trás. Quando chegamos nos anos 80, tudo isso vai parar. Esse crescimento não vai ser mais possível. O Estado é pego no contrapé de uma crise internacional com uma dívida externa muito grande. Podemos discutir essa dívida externa depois. Enorme. Uma parte importante dela dentro das estatais, exatamente aquelas empresas que puxaram o progresso técnico brasileiro e puxaram muito da demanda brasileira naqueles anos com investimentos brutais, investimentos vigorosíssimos em infraestrutura. Junto com uma inflação que se acelera. Acelera a taxas assustadoras mesmo. Taxas que vocês mais novos nunca viram. Tenho certeza, eu careca vi. E nesse momento, com uma inflação que chegava a 200, 300, 400, 700, 800% ao ano, 800% ao ano, nós estamos falando de um país que não está crescendo há quase 10 anos. Desde o começo dos anos 80, a gente não cresce. Parou de crescer, o Estado parou de investir, todos os serviços começam a ser sucateados, os serviços das estatais começam a ser sucateados. O resultado da brincadeira. Há uma crise de 10 anos, com uma inflação aceleradíssima, corroendo empregos e salários. E tecnologia. É claro que nesse momento em que um discurso muito importante até hoje, o discurso neoliberal de interpretação da economia, em ascensão, vai encaixar direitinho quando a gente faz uma crítica ao Estado mais forte. Então você tem um Estado realmente que não consegue mais responder por 10 anos à necessidade de crescimento da economia de um país que ainda era pobre, junto com um discurso que critica fortemente a atuação do Estado. O Estado passa a ser visto como o grande algoz do crescimento econômico brasileiro dali em diante. E é o que vocês conseguem ver até hoje, quando a gente lê os jornais, né? Principalmente Valor e tal. Estadão, Estado fora da economia, Estado tem que privatizar, começa aqui. Quando chega nos anos 90, a gente consegue controlar um grande fenômeno. Gente, nós estamos falando aqui de uma inflação que chegou a 2.500%, você imagina o que é isso? 2.500% ao ano. Tudo bem, aqui foi meio planejado pela equipe que fez a transição. Mas chegou. 2.500% ao ano. Nós estamos falando de uma inflação hoje, desesperados, na casa dos 8%. Estamos falando aqui de 2.500% ao ano. Quando a gente faz esse controle da inflação nos anos 90, nós já estamos falando de 14 anos sem crescimento
industrial, sem investimento, sem inovação tecnológica, uma economia que está relativamente estagnada, chamada até de década perdida, tempos atrás. Bom, o que isso tem de importante? Os caras fizeram um plano brilhante para combater a inflação, mas tem um custo. Eles usaram uma coisa que a gente chama de âncora cambial. O que é? Deixar o dólar barato, o câmbio valorizado, a nossa moeda valorizada. Deixando o câmbio barato, você consegue importar coisas de maneira barata. Então, as pressões inflacionárias aqui são arrefecidas por coisas que você consegue importar. Você consegue, qualquer empresa que tente aumentar o preço aqui dentro, você importa e ela não tem espaço para aumento de preço, senão ela vai perder o mercado para esse importado. Isso, gente, aconteceu durante esse período todo que vocês estão vendo aqui. Depois da desvalorização em 99 e depois recupera de novo uma valorização muito elevada, já em tempos mais recentes, já no governo Lula. Continua esse processo de valorização. O que tem isso demais? Tem demais que esvazia a nossa indústria. Aí nós começamos o nosso problema mais grave. E agora não é a estagnação, nós vamos começar a perder a indústria. Por quê? Você usa o câmbio para controlar a inflação, mas isso como? Baixando o custo industrial. Como? Importando coisas, insumos, maquinário barato. Então o que acontece? A indústria compra do fornecedor 1, mas o fornecedor 1 vende a preços nacionais. Ela descobre que se ela comprar da China, ela compra mais barato, o custo dela baixa. Ela vai comprar do fornecedor? Não. Vai comprar da China. Esse cara aqui, para tentar continuar se vendendo para a indústria de cima, vai fazer o quê? Vai forçar o seu fornecedor a vender mais barato. Ele vai conseguir baixar os custos a ponto de vender tão barato quanto a China? Não. Então o que acontece? Esse aqui também começa a comprar da China. Numa cadeia. O que acontece com isso? Gente, não é nenhuma crítica à China, não é nada disso. A China está no papel dela. A culpa é nossa. O que está acontecendo aqui no meio do caminho? A gente está esvaziando as cadeias produtivas. Para quem tiver curiosidade sobre isso, o pessoal da UFRJ, o pessoal da Unicamp estuda muito isso. Você acaba esvaziando a indústria. E qual é o resultado final? Você tem uma indústria que não vale a pena investir, porque o mercado dela está numa concorrência brutal com o exterior, ela não consegue acompanhar e não consegue ter juros decentes no Brasil para poder tomar empréstimo e investir, então ela não investe. A maioria delas vende partes de seus negócios, outras simplesmente fecham, e algumas deixam de produzir para montar. Era o caso da Gradiente, vocês nem devem conhecer mais a Gradiente. A Gradiente é uma empresa de aparelhos eletrônicos no Brasil que fazia aparelhos relativamente sofisticados. Chegou uma hora que está simplesmente colocado o selinho dela na Gradiente de produtos importados. Só colava o selinho. JVC, na verdade... Desculpa, Gradiente, na verdade, era JVC. É uma marca japonesa. Bom, o que tem isso demais? Tem demais que a gente começa a importar muito, esvaziar nossa cadeia produtiva e a gente perde complexidade. Nossa indústria fica mais simples. Ela faz cada vez menos coisas de alto valor agregado. Ela agrega menos valor ao produto. Quem agrega menos valor ao produto significa que não está gerando os melhores empregos, não está gerando uma indústria capaz de desenvolver tecnologia. Isso vai refletir aonde? Em coeficientes de penetração cada vez mais importantes. A área química está aqui, ó. O que é isso, gente? Quer dizer que de todos os bens disponíveis no Brasil para consumo, quanto disso é importado? Uma parcela cada vez maior é importada. Para todos os setores. Mas a química está aqui. Nossa indústria perde complexidade. Ela atinge um auge no começo dos anos 90, dali em diante ela vai perdendo complexidade. Esse é um gráfico do Paulo Gala, que fez tempos atrás. Nossa indústria vai perdendo complexidade. Quem perde complexidade, gente, perde competitividade. Ele está fazendo uma indústria mais simples, coisas mais simples. Isso aparece claramente nas nossas exportações de bens industriais. Ele cresce até os anos 90 e depois cai. E o que sobe? Bens primários. A gente chama de pau e pedra. O que é isso? É mineral e agrícola. A gente chama de pau e pedra. Ou é pau ou é pedra que a gente exporta cada vez mais. Ou seja, nós estamos nos tornando um fazendão. Exagerado. Eu sei que é exagerado. Mas é um perigo. Nossa indústria perde espaço e ganha as fazendas. Claro que isso vai se refletir no emprego. Opa, onde é que fui parar? Tá aqui. Claro que isso vai se refletir no emprego. Essas são as horas pagas e as vagas geradas, desculpa, pessoal empregado e horas trabalhadas na indústria. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, repara que ela vem alto antes dos anos 90, tem a crise dos anos 90,
Tem a desvalorização aqui em 99, a gente acende, tem um período de crescimento recente com o governo anterior, não, anterior ainda, e recentemente a coisa piora mais. Mas mesmo na fase do auge, do período mais recente de crescimento industrial, nós não alcançamos o período do começo dos anos 90. Por quê? Porque temos menos indústria, porque temos menos necessidade tecnológica, temos mais importações do que antes. Nada contra importação, o problema é que tipo de importação a gente está fazendo. E não tende a mudar nesse momento. Isso aqui é o nível de utilização da capacidade instalada. Ou seja, quando a gente está usando dos nossos maquinários, basicamente. E reparem que ele também não alcança direito os períodos anteriores, de crescimento econômico mais vigoroso. Desculpa. Passa por crises e agora não tem por que investir, né? A capacidade instalada está sobrando. Não estamos num bom momento. O saldo de emprego, claro, carteira assinada, que é o emprego que é mais importante, está sendo gerado de maneira muito baixa. E a crise não é de agora, a crise começa lá atrás. Bom, tô acabando, prometo. Aonde a gente vai com isso? A gente vai para os desafios. Desafios, gente. Desafios econômicos são graves, são importantes. Por quê? Esse economista inglês nos diz o seguinte: olha, os países têm um limite de crescimento dado pelo seu balanço de pagamentos no longo prazo. É dado como? A elasticidade de renda das exportações nesse país, ou seja, o que ele produz em relação ao crescimento da renda dos outros. Certo? A taxa de crescimento da renda desses outros. E aqui o que nós crescemos. Aqui a nossa elasticidade de renda de importação. Se a nossa renda cresce, quanto que nós importamos? Certo? O que diz isso para nós? Se nós lembrarmos que as indústrias mais sofisticadas têm elasticidade de renda muito alta, quer dizer o quê? Se a minha renda cresce, eu quero computador. Eu não quero mais um computador, quero mais uma televisão, quero mais um carro. Eu não quero, se eu aumentar minha renda, comer mais arroz. Eu não quero tomar mais café. Posso até querer um arroz super, hiper, mega blaster chique. Mas arroz é arroz. Café é café. Agora, maquinário não. Quanto mais eu aumento a renda, mais eu quero coisas sofisticadas. Eu não quero mais um positivo, eu quero um Apple. Certo? E as coisas mais simples têm elasticidade de renda mais baixa. A renda cresce, mas a demanda não cresce na mesma velocidade. É diferente. E onde a gente perdeu isso? Onde a gente perdeu complexidade, a gente perdeu competitividade, a gente perdeu capacidade? Foi exatamente na área industrial, na área de maior tecnologia. Significa o quê? Que nossa elasticidade de exportação caiu. E a nossa elasticidade de importação subiu. Então, se a renda dos gringos subirem, eles vão comprar menos de nós. Quando dividido por um número maior ainda, significa que nosso potencial de crescimento se reduziu. Nós somos um país que, neste momento, temos um potencial de crescimento reduzido. Isso é complicado, né? Bom, a coisa vai ficando um pouquinho mais triste ainda. Por quê? Porque quem não investe, quem não tem escala, não tem rendimentos crescentes de escala. Quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu dobro a minha estrutura produtiva e mais do que dobro a minha produção. Se eu não tenho escala, se eu não consigo investir, se eu não aumento a minha estrutura produtiva, eu não recebo esses ganhos de escala. Eu não ganho isso. E os outros países estão fazendo isso. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Para piorar, quando você cresce, você também cresce investindo em quê? Na mesma máquina do passado? Não, você compra uma máquina nova. Máquina mais moderna, que aumenta a sua produtividade, que o progresso técnico vem, inclusive, por esse investimento novo que você fez. Mas você só investe se você tiver perspectiva de demanda. Ou seja, o crescimento econômico do país é importante para estimular investimento, que geram progresso técnico, que geram mais produtividade, que geram mais competitividade, que geram maior potencial de crescimento. Isso a gente não está fazendo. Chato, né? Para piorar nossa situação, tem uma revolução tecnológica em andamento. Vocês conhecem. A indústria 4.0 não é mais novidade para ninguém. A gente não sabe onde ela vai dar, mas a gente já sabe que ela está aí. E não veio para ir embora, veio para ficar. A gente sabe claramente que ela depende das indústrias tradicionais fundindo coisas com as indústrias mais modernas, com as áreas digitais, formando um sistema de tecnologias que não é só controlar a fábrica à distância
ou prever um defeito, ou fazer com que as máquinas se conversem para corrigir algum problema, que já seria maravilhoso. É mais do que isso. Você consegue criar novos materiais a partir de simulações eletrônicas. O que é fantástico. Ou seja, você não tem limite, a gente não sabe onde vai dar. Por causa disso, nós estamos falando de uma revolução tecnológica que pode estar acontecendo na Alemanha, os Estados Unidos está correndo atrás como um louco, a China não é de hoje que ela está fazendo isso, e até Portugal. Até Portugal tem um esforço significativo para engajar o país, que nesse momento é um país atrasado em relação ao resto da Europa, nessa nova indústria 4.0. E a gente está vendendo a Ceitec. Ceitec vocês conhecem, né? Já ouviram falar? Ceitec é a nossa indústria de chip. A única da América Latina. Nós estamos vendendo. Ou seja, está meio complicado o nosso cenário. Se nós seguirmos nessa mesma toada, isso aqui é só um exemplozinho de fábrica 4.0, veja quantas pessoas tem lá dentro, tem a questão do desemprego, a gente pode discutir depois. O fato é que as oportunidades ficaram poucas. Por quê, gente? Vejam só, quando a economia cresce, quando nós temos investimento, quando a economia bomba, quando nós temos estímulos a desenvolvimento tecnológico, estímulos à implantação de novos setores industriais, a renda do país cresce, o país enriquece. Foi o que aconteceu de 30 a 80. Depois de 80, quando começa a crise até recentemente, nós temos praticamente uma estagnação. Mas não cresce. Eu sinto muito, mas vocês pegaram esse período todo aqui. Vocês não sabem o que é crescimento econômico de fato. Vocês não perceberam as empresas baterem na porta da universidade e falar, por favor, vem trabalhar comigo? Não tem, vocês não passaram por isso. Mas tinha, aqui tinha. Os bancos voavam em cima dos formandos em economia nessa época. Agora não, agora nessa época aqui quando eu me formei aqui, não sou tão velho assim, mas aqui tem engenheiro do ITA, fantasticamente formado para fazer avião, trabalhando no mercado financeiro com planilhas. Ganha bem, é verdade, ganha bem, mas não é um engenheiro. Que a gente vê muito. Teve um período mais recente de crescimento, mas você vê que não é um crescimento estável, já estamos em queda de novo. Bom, então as oportunidades são ligadas ao crescimento econômico. Aí a minha leitura. Quais são as oportunidades de fato? Bom, gente, as oportunidades de fato, na minha visão mais macroeconômica, passam pela reconstrução da indústria nacional. Nos faltam outra alternativa. Somos um país pobre, de baixa produção, de baixa produtividade, de baixo valor agregado nos nossos produtos ainda, e piorando com o setor agrícola em domínio cada vez mais forte. Passa pela reconstrução da indústria. Isso passa no projeto nacional. Nós já tivemos. Desde Vargas nós tivemos isso. Projeto de construção da indústria. Por quê? Porque lá você vai ter gente sendo demandada na indústria, vai ter gente demandada no governo para administrar esse crescimento, para planejar, para verificar, para regular, para planejar tudo isso acontecer. Os bancos vão ficar desesperados atrás de gente capaz de analisar os setores em crescimento, portanto, questão de crédito, questão de garantias. Tudo isso tem que ser analisado. Os bancos vão querer gente especializada na área química para falar como é que eu analiso uma Braskem. Mas a Braskem precisa pegar crédito. Se o banco pega crédito, o banco não vai precisar de tanta gente. As pequenas empresas também precisam dessa demanda, do crescimento econômico para dar essa demanda, para dar cabo dessa demanda. Se não tiver demanda, a pequena empresa não tem o que fazer. Ou seja, amarra-se uma sequência muito grande de setores econômicos e de demandas que empurram o país para maior investimento, empurram o país para o crescimento, para maior demanda, portanto, com um crescimento econômico. Esse crescimento econômico passa pela indústria brasileira. Não dá para esperar crescimento econômico baseado no agro é pop. Não rola. Não vai. Você sabe que fertilizantes, maioria é importado, tratores têm tecnologia importada, GPS é importado. O que tem aqui, às vezes, é um software, uma indústria de software que faz alguma coisa para ser aplicada no setor agrícola, mas o maquinário sobre o qual opera esse software é tudo importado. Não é? Nós não temos uma tecnologia de defensivos agrícolas, não temos uma tecnologia de fertilizantes, enfim. Já tivemos, não temos mais. Isso, gente, é uma questão, inclusive, de planejamento, como eu falei para vocês, de um projeto nacional, projeto de Estado. Isso aqui é o governo americano falando de 2009. Hoje já piorou mais ainda com o Biden. A estratégia passa por direcionamento de fundos governamentais para inovação. Construção institucional de caminhos que permitam financiamento, crédito e inovação. Para inovação, perdão. Para inovação. Caminhos regulatórios para isso.
Isso não é novidade. Os países mais ricos fazem isso faz muito tempo. Nós equiparamos. Tudo que a gente está usando aqui, inclusive quem tem iPad na mão, quem tem celular na mão, depende de tecnologia firmada a partir de encomendas feitas pelo governo americano. Esse livro, para quem quiser dar uma olhada, é muito interessante. Tem em português também, da Mariana Mazzucato. É um livro bem legal. Desmascara muita coisa, tira alguns mitos. Até do Steve Jobs, que eu, não, Steve Jobs, não, Steve Jobs, não. Steve Jobs é um baita de um visionário, mas não foi ele que inventou a tecnologia. Ele aproveitou aquilo que estava disponível e, ó, fez bonito. Mas a tecnologia do touchscreen até muita coisa de chip de computador dependia da DARPA, a parte do Departamento de Defesa americano. Então, a coisa não é tão simples assim. Se nós mantermos a situação atual, as oportunidades vão ser poucas. O Brasil não cresce. O Brasil não cresce, empresas não precisam de você. Se não precisam de você, as instituições financeiras também não vão precisar, porque as empresas não crescem. E as pequenas empresas não têm encomenda. Então, se nós mantermos a situação atual, nosso destino não é muito bonito do ponto de vista econômico. Ainda mais se nós temos uma população muito grande para ser incluída no mercado capitalista moderno de grande absorção de bens e serviços. Se essa galera consegue ser absorvida, nós estamos falando de bilhões de reais circulando a mais na economia. Mas precisa incluir. Como é que inclui? O emprego. Bom, por fim, e a Ana Patrícia não fica brava comigo. Oportunidades individuais, empreendedorismo. Uau, bom. Aí a coisa talvez mais interessante, né? Que eu acho que a Ana Patrícia vai desenvolver muito melhor do que eu. Eu tenho só medos. Porque eu olho para isso e falo, bom, acho que a gente precisa discutir melhor esse negócio, porque o vai da Globo é sacanagem. Vai pro buraco. Porque a pessoa se imagina assim, né? A turma se imagina desse jeito. Um ambiente legal, uma construção, computador. Mas no fundo, cara, você vai trabalhar assim, bicho. Vai trabalhar carregando caixa. O estudo das pequenas empresas, feito pelo pessoal da CEPAL, pouco tempo atrás, mostra que o pequeno empresário, ele não é um pequeno empresário inovador. Ele é um pequeno empresário que está lutando para sobreviver dadas as condições de falta de emprego qualificado. Então, a maioria das empresas que se formam, pequenas, né, as pequenas, principalmente individuais, são empresas que estão respondendo a uma necessidade de emprego e renda. Não é uma sacada, não é um brilhantismo, não é um potencial unicórnio, não é isso. E aí, nesse ambiente, o que me leva a discutir não, só a pensar, é como é que a gente pensa em startups nesse ambiente. Startups são maravilhosas, a gente tem que usar. Eu trabalhava na BDI pouco tempo atrás, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que era uma agência do MIDIC. E mudou a direção, mudou a nova presidência pensou em startups, fazer fortes investimentos em startups. Era um projeto muito legal, mas a gente via que havia descolamento entre as startups e as antigas cadeias produtivas tradicionais, já consolidadas, de grande movimentação de recursos. Não havia integração, não havia esforço de integração. Eles meio que queriam pinçar alguém no mercado para tentar fazer com que esse pinçado brilhasse. Bom, se nós estamos falando do sucesso de uma pessoa, até pode acontecer, claro pode. Tá? Isso seria fantástico. Alguma empresa pode sair um unicórnio no meio de vocês, pode sair. Mas não é, por exemplo, eu como economista tenho mais preocupação além do indivíduo, pensar no conjunto. O conjunto não é esse. O conjunto tende a, se não tivermos crescimento econômico, se não tivermos demanda tecnológica do setor industrial, principalmente, não tem por que ter startup. Startups não vão responder a quem, se não tem demanda porque ela está oferecendo. Isso é um galho muito sério para nós. O que chama a atenção, aí agora, juro que estou acabando, é que a minha impressão é que o indivíduo não é nem culpado nem estrela dessa história. Nós estamos falando de uma economia que ela tem movimentos e que ela gera oportunidades e que ela tem forças sociais, empurra uma direção ou noutra, e que as políticas econômicas que respondem a essas forças que pressionam são políticas econômicas que favorecem um grupo ou outro. E isso quer dizer o quê? Que o grosso do investimento do Estado pode não ir para ciência e tecnologia, mas pode ir para financiar a expansão da soja. Pode ir para financiar a expansão de coisas de menor valor agregado. Ou não tem problema nenhum até, pagar dívida financeira apenas.
De qualquer modo, se nós não temos um ambiente de crescimento, um otimismo em economia keynesiana de demanda efetiva, desculpa, princípio da demanda efetiva com a demanda efetiva elevada dos empresários, nós não temos como ter geração de renda, emprego que permita oportunidades para outros negócios surgirem. Essa é a minha preocupação. Então, nos comentários finais, só para fechar, o que eu queria chamar a atenção de vocês era para isso. Olha, muita atenção no que vocês estão pensando para o futuro, porque, principalmente, eu imagino, né, a parte do setor químico, um setor absolutamente fundamental, ainda mais agora que a gente está vivendo uma grande probabilidade de mudança no que será valioso nos próximos anos, do ponto de vista do produto. Nós vamos ter revoluções provavelmente na área de biologia, bioquímica, biofísica, biomateriais, um monte de coisa que pode surgir nos próximos anos, que a gente não sabe ainda, porque já está nos laboratórios, que vão demandar novos remédios, provavelmente novas pandemias virão. Enfim, mas isso tudo depende do quê? De financiamento, de um crescimento da economia, de uma geração de oportunidades para que isso seja aproveitado dentro do território nacional, gere emprego e renda de alto valor, inclusive oportunidades de empresas. E, no entanto, a gente desconstruiu muito do que nós tínhamos. A impressão que me dá, portanto, é que o momento agora é muito mais de desafio, principalmente para a nova geração, que são vocês, para empurrar novamente o Brasil na direção de um crescimento econômico mais vigoroso, mais planejado, e isso não tem nada a ver com um direcionamento, digamos assim, impositivo da economia. Estamos falando de países que, nesse momento, estão fazendo planejamento para alcançar, fazer um catching up do que promete ser o futuro. Estamos falando de Coreia, estamos falando de Japão, estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Alemanha, que estão buscando, a partir de um direcionamento de recursos, direcionamento do Estado, buscar o crescimento econômico, buscar o desenvolvimento tecnológico. E aí sim, com isso, gerar as oportunidades que podem absorver as novas mentes, os novos formandos, os novos geradores de renda e riqueza no futuro. Por enquanto, como eu falei, já tinha avisado na IAD, por enquanto isso é só medos. Não é não, são medos, no plural. São só medos. Então, por isso que eu fiquei um pouco preocupado em falar dessa maneira para vocês, mas eu acho que é um pouco do desenho que se desenha, o quadro que se desenha nesse momento. Ufa! Fiquei muito longe do tempo, Nayade? Não, tá ok, professor. E muito obrigado Eu que pela agradeço, imagina palestra pela e pela... paciência. Nossa, assim, a gente escuta e vê as provas e vê os gráficos. Caramba, tá difícil a situação do Brasil, mais do que o que a gente já percebe. Mas é muito incrível a gente ter o contato com esse tipo de informação, porque reunir tanto conhecimento não é fácil. E a gente convidou uma pessoa especialista para isso. Agora a Vocês vão gente... ver. Agora vem a Ana Patrícia que vai falar melhor ainda. Guarda aí. Agora vem a professora Ana Patrícia, para complementar ainda mais a nossa visão econômica aqui. Tá no mudo, professora. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá, vamos lá. Eu acho que para iniciarmos esse debate, precisamos encerrar o compartilhamento de tela da apresentação do Claro, Ricardo. perdão, Ana, perdão. Não, tá tudo bem. Então vamos lá, eu vou preparar aqui um material. Veja, o nosso trabalho aqui, nós fizemos uma reunião de alinhamento, né? E a ideia é que nós buscássemos abordagens que fossem complementares, mas que ao mesmo tempo tratassem de perspectivas diferentes. Então, a minha preocupação aqui hoje é apresentar um pouco dessa, ou me apropriar um pouco dessa preocupação, talvez que o Ricardo tenha dividido com vocês, especialmente de atribuir ao desenvolvimento tecnológico uma parte importante dessa capacidade que a empresa ou que a indústria nacional no campo químico precisaria ter para dinamizar as suas ações, para dinamizar a sua produção, para se tornar mais competitiva, para ampliar a geração de emprego e renda e para contribuir para o crescimento econômico do país, né? Mas aí a gente olha especialmente as questões mais conectadas com a inovação tecnológica e com o empreendedorismo, né?
Eu vou me conectar com algumas falas do Ricardo ao longo da minha apresentação. Vou só fazer aqui Ok, são 5 para 5, só para a gente não nos estender muito, porque eu sei que nós temos um teto aqui, né? Bem, vamos lá. Eu vou, então, só fazer alguns preâmbulos importantes para a gente depois caminhar para falar sobre a parte que me cabe e que tem a ver como desenhar modelos de negócios num campo que é muito caro para nós, mas que é um campo cheio de especificidades, que são os negócios hard science, né? Assim como o empreendedorismo, né? Eu diria que a inovação também, assim como o empreendedorismo, tem pontos de vista ou tem objetivos em comum, que é detectar oportunidades e absorver ou experimentar o risco, né? Então, de uma certa forma, quando eu procuro empreender, diria que empreender aqui me refiro à habilidade de gerar novos negócios a partir de ideias novas, né? Significa que eu estou, de certa forma, pensando um novo modelo de negócios para me apropriar de oportunidades que estejam colocadas no mercado e que, de certa forma, por serem oportunidades que impliquem em inovação, eu estou intuitivamente também me conectando com um cenário de risco, porque há uma incerteza do ponto de vista da aceitação do mercado, da absorção do mercado em relação à solução tecnológica que eu levo, ou mesmo ao negócio nascente pelo qual eu estou me dirigindo ao mercado. Então, de maneira geral, quando a gente fala que empreendedorismo e inovação têm pontos em comum, e estes pontos têm a ver com a percepção de apropriação de oportunidades e de apetite ao risco, eu estou primeiro pensando na ideia de que a inovação é justamente essa ideia de buscar novas combinações, novos materiais, novas forças para gerar novas soluções tecnológicas, e aqui eu me refiro necessariamente à inovação tecnológica, provocando mudanças nos mercados, ou seja, colocando o novo, suplantando o velho, e é justamente nesta razão da suplantação de estruturas produtivas vigentes para novas estruturas, novos hábitos de consumo, substituição de produtos até então ofertados pelos concorrentes, mas que passam a ser absorvidos pelo inovador, é que você gera na engrenagem da inovação algum potencial para ampliar a atividade econômica, o crescimento econômico. Isso já dizia Schumpeter, que é um crescimento baseado na chamada destruição criadora. Schumpeter foi um economista austríaco e que eu diria que é um dos grandes pensadores no campo da economia, da tecnologia, sobre o papel que a inovação desempenha nos mercados do ponto de vista econômico, né? Talvez uma das grandes explicações para entender o impacto econômico da inovação nos mercados tem a ver com essa relação do princípio da destruição criadora, né? Então, na medida que você cria um novo produto, um novo serviço, um novo processo e o implementa no mercado, o novo automaticamente tende a suplantar até então as estruturas produtivas, de geração de produto, de absorção e de demanda, pelas novas estruturas que estão colocando e ofertando novos produtos e serviços no mercado. E é neste processo de substituição de produtos e processos que reside a inovação e a capacidade de gerar essa engrenagem que provoca potencial para novos investimentos, potencial para empregos, potencial para a geração de renda, né? Falo potencial porque nem sempre a inovação logra êxito neste nível, né? Mas, em tese, quando todas essas variáveis da engrenagem são efetivamente induzidas e se movimentam, à luz da teoria schumpeteriana, nós chegamos a algum nível de satisfação ou de crescimento econômico. Então, aqui a gente tem também uma dinâmica que eu me referi lá atrás, de que inovação também se apropria de oportunidade, mas por você colocar algo novo que ainda não foi
experimentado para o mercado, a gente entende que a inovação, especialmente a tecnológica, ela é revestida de risco. Da mesma maneira que você interpreta oportunidade e risco para o ato de inovar no mercado, especialmente do ponto de vista tecnológico, você também tem princípios semelhantes ao empreender, tá? É claro que aqui, quando a gente fala de empreendedorismo, eu quero já desmistificar a ideia de que empreender está apenas associada à necessidade ou à manifestação da geração de um novo negócio. Ficou no mercado cristalizado, estabeleceu-se talvez um senso comum de que empreender é criar uma nova empresa. E ponto final, né? No empreendedorismo, eu posso realizar dentro do cenário da geração de um novo negócio, dentro de uma empresa já estabelecida, dentro de uma instituição de ensino, pesquisa, como a Universidade Federal do ABC. Se a gente entender que o empreendedorismo, que empreender significa implementar uma nova ideia com princípios criativos, né? Então, quando eu faço, quando eu estabeleço e entro com uma nova ideia dentro de uma área funcional na empresa, eu estou fazendo o que nós chamamos de intraempreendedorismo. Eu não crio neste momento uma nova empresa dentro da minha empresa, mas eu mobilizo, eu lidero ações que transformam criatividade ou ideias em novas soluções para o meu negócio, para uma instituição e também para lançamento de novos negócios. Então, empreender, se a gente colocar de maneira um pouquinho mais rigorosa, significa colocar em prática novas ideias. E colocar em prática novas ideias significa implicações para a criatividade. E aí sim, eu faço aquela relação que eu fiz com inovação. Empreender no sentido de gerar novos negócios também tem muito a ver com a capacidade que esse novo negócio tem de capturar oportunidades de mercado e tem na operação de uma empresa nova, especialmente das startups de base tecnológica, que é o elemento que eu vou dedicar em seguida, uma associação muito rápida e muito íntima com o risco. Né? A empresa nascente, que tem na sua base forte indicativo de trabalhos ou de atividades intensivas em P&D, é uma atividade que essencialmente é revestida de riscos. Então, do mesmo modo que inovar, você tem esse binômio entre a oportunidade e risco, empreender, sobretudo no cenário da geração de negócios tecnológicos, e falo com alguma propriedade aqui, porque nós estamos lidando com o cenário da química. Da química, pensar em novas empresas é lidar com esse tipo de cenário, do empreendedorismo de base tecnológica. Ele também se reveste desse duplo desafio, da necessidade de captar oportunidades e de se submeter ao risco. Né? O risco que é inerente à geração de um novo negócio, que tem na centralidade operações muito pautadas no DNA do P&D, e que se lança no mercado com coisas muito novas que não necessariamente têm marcadores de experimentação e consumo no mercado. Né? E aí eu volto para a questão das startups de base tecnológica. Né? Por que elas estão tão em voga? Né? Chama muito atenção, aqui já fazendo a conexão do empreendedorismo com a geração de novos negócios, tá, pessoal? Saio daquela discussão do empreender como aquela necessidade, como aquela atividade de gerar ideias e de operá-las com criatividade, e essa operação, neste caso, está muito consignada à geração de novas empresas. Nesse cenário, a gente entra na discussão das startups de base tecnológica, já indo ao encontro do perfil de vocês, que são hard science, operam no campo da química, e aqui a gente tem características muito específicas. Né? Essas empresas startups de base tecnológica são aquelas empresas nascentes que são novas, portanto, experimentando o mercado, portanto, ainda não tem grande trajetória, grande cumulatividade de conhecimento sobre como operar,
sobre a aceitação daquilo que ela gera de novo, em termos de produto, em termos de processo, e, sobretudo, porque ela tem na base do seu negócio a geração de P&D. Ela tem P&D para gerar novos produtos, novos processos e novos serviços. Portanto, no cerne da sua base, você tem um DNA tecnológico bastante centrado, né? Então, esse tipo de empresa tem complexidades, elas não são negócios triviais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque é justamente esse tipo de empresa que nos interessa no debate de hoje, né? Vamos falar um pouquinho do cenário das startups, né? Particularmente aqui eu tenho um cenário positivo, particularmente do número de startups que estão sendo criadas no Brasil, que é um inventário feito pela Associação Brasileira de Startups em 2020, né? Então, eles mostram um movimento crescente, né? E, de fato, estamos experimentando este movimento crescente, pelo menos do ponto de vista quantitativo, tá? Não quero entrar ainda neste detalhe do quali, porque do quali eu coloco elementos mais à frente. Mas, quantitativamente, a gente tem um crescimento bastante significativo do número de empresas que estão entrando nesse cenário das startups no Brasil, né? De 2011 a 2019, essas startups já movimentaram 13 bilhões de reais. Em 2017, particularmente, houve uma movimentação das startups na ordem de 2,86 bilhões, o que representa um aumento significativo de 300% em relação à movimentação dessas startups em operações de 2016. 2018, você tem um volume de 51% de empresas a mais cadastradas, comparativamente às empresas instaladas ou criadas em 2017. E em 2020, a gente tem uma movimentação semelhante, né, contabilizada pela Associação Brasileira de Startups, de mais de 12 mil no Brasil. Então, esses números eles são importantes para mostrar o crescimento bastante vertiginoso do número de startups e da procura por crescimento e procura por geração de negócios e de ocupações que vão numa linha diferente daquela que o Ricardo nos mostrou, daquela noção que está muito cristalizada na trajetória de industrialização brasileira, que é aquela noção das grandes e modernas companhias químicas que se instalam no Brasil, né? E que, em grande medida, são multinacionais, que reproduzem tecnologias trazidas de fora, portanto, das suas matrizes, e que têm rigidez, em alguma medida, dos seus processos decisórios. Não só dos processos decisórios, mas dos processos de geração de inovação. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque o movimento das startups no Brasil não é um movimento muito quente que ocorre de forma bottom-up, não surge só da necessidade das pequenas empresas que são incubadas, que são spin-offs de universidades e que passam a querer ganhar o mundo, né? Há um movimento importante que eu chamo a atenção, particularmente a gente volta aqui neste assunto, né? Mas há um movimento importante que eu chamo a atenção, é de que na esfera mundial, em escala mundial, as competências da área da química, elas têm se ampliado enormemente, né? E elas estão sendo dirigidas a condições e demandas na fronteira do conhecimento. Aí eu volto a uma outra conexão importante que o Ricardo fez na sua fala, que é a emergência do novo paradigma da economia 4.0, né? A economia 4.0 como um paradigma que a gente pode seguramente experimentar dentro de muito pouco tempo, até porque há países que já experimentam a operação nessa direção, né? O Brasil ainda ensaia ou ainda está em fase de preparação, se é que ainda vai conseguir pegar essa janela, né? Mas o fato é que a economia 4.0 representa a profusão de uma série de tecnologias. A gente vai entrar num cenário grande de convergência tecnológica, e de convergência tecnológica rumo a uma série de tecnologias que estão na fronteira do conhecimento, seja na química,
na física, na biologia, em IT, em novos materiais, em novos processos, e química não fica distante disso, né? Agora, por outro lado, eu chamo a atenção para o papel das startups neste processo. Pelo menos no Brasil, por isso que eu destaquei aqui, a gente tem uma pesquisa feita pela Amprotec, né, que é a Associação Brasileira de Empresas Startups, né, startups de base tecnológica, né, que fez um estudo sobre o ecossistema Brasil 2019, posicionou empresas incubadas em incubadoras de base tecnológica, empresas do campo da química, representando 8,26% do total do volume de empresas das mais diversas áreas incubadas nos diferentes ecossistemas de empreendedorismo e inovação do Brasil. Isso significa o quê? Isso significa que ainda a química, comparativamente a outras áreas que vêm sendo bastante vigorosas na geração de negócios, como agronegócios, ciências da vida, energia, alimentos, a própria noção de eletrônica, né? Ela vem, em certa medida, numa toada menos intensiva. Mas, evidentemente, eu diria que ela está no meio do caminho se comparado às soluções e empresas que estão sendo incubadas em áreas que ainda são muito incipientes na geração de negócios, como, por exemplo, recursos hídricos, defesa, construção civil. Eu diria que o nosso cenário, portanto, do volume ou da intensidade de geração de negócios em química não é céu de brigadeiro, mas também não estamos absolutamente incipientes no movimento do empreendedorismo no campo da química. Mas aqui eu quero voltar a esta discussão, né? Por que a gente pensa em empreendedorismo? Para a química, a gente tem demandas aparecendo de maneira importante, especialmente de interesse das áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, skills têm sido alvos de startups para buscar soluções em nanomateriais, em bioquímica, especialmente em matérias-primas renováveis, em novos materiais bioquímicos, em catálises para a economia de energia nos processos, em toxicologia e indo além, né? A gente vive num processo já de corrida tecnológica em torno da economia 4.0, mas, por outro lado, especialmente olhando as empresas do campo químico no Brasil, você tem um trade-off. O próprio Ricardo colocou de maneira muito competente para nós, né? As empresas do campo químico no Brasil congelaram, elas pararam no tempo, elas estão e são menos intensivas em tecnologia, elas são menos intensivas em complexidade, na capacidade de gerar complexidade econômica. Por essa razão, a gente vê um movimento que eu acho que não está apenas represado no campo químico, mas eu diria que temos cases do setor químico que mostram que o empreendedorismo puxado pelas grandes empresas tem sido uma toada importante. A gente já vê isso em outros setores. Naturalmente, eu trago aqui exemplos do campo da química, né? Então, por exemplo, a gente vê a BASF criando esse programa que é o AgroStart, e que é um programa que ele foi gerido, né, com essa ideia de selecionar startups que possam oferecer, oxigenar o portfólio de soluções da BASF em agronegócio, justamente para poder ser acompanhadas pela BASF, para poder serem aceleradas, para entrar num programa de desenvolvimento de negócios, de aceleração para o mercado. E aí, na razão da participação da startup neste programa, a revelia, né, da startup, você pode ter pela BASF a absorção dessa startup pelo grupo da BASF. Então, é uma maneira também das grandes empresas oxigenarem o seu portfólio de novos negócios, de novas tecnologias, de experimentação em negócios, em áreas, em novos mercados que ela não domina ou que ela teria dificuldades de movimentar o elefante branco da sua base no Brasil,
e ela oxigena e dinamiza esse processo através das startups. A Braskem também tem um esforço semelhante, né? A Braskem Labs também é um programa bastante vigoroso, ele foi pensado para ser gerido no Brasil, mas ele tem um alcance em todas as bases da Braskem na América Latina, para também acelerar soluções de startups que tenham bases ou que se comuniquem com skills voltados à química e a plástico, né? E que possam produzir algum impacto social. Então, aqui a gente também tem esse movimento acontecendo. Por que esse movimento acontece, especialmente se tratando de Brasil, tá? Acho que, por outro lado, a gente tem aí uma necessidade de tentar acompanhar a economia 4.0, ora, porque você tem, sobretudo nas empresas do setor químico nacional, essa rigidez na capacidade de gerar desenvolvimento tecnológico local e de empregar, né, de ter um crescimento endógeno suficiente capaz de gerar novos produtos, novos processos dos sites Brasil, né? Então, acho que o empreendedorismo no campo da química vai muito nessa direção, né? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, de startups no campo químico que eu acho também que são interessantes. A Rochman, que é essa empresa incubada no CETEC da USP, é uma fabricante de máquinas para reciclagem de solventes. Ele tem no portfólio fabricantes, né? Essa fabricante ela tem no seu portfólio essas máquinas de reciclagem de solventes que têm capacidades entre 5 até 120 litros, e é um campo interessante que ainda não tinha sido explorado. Você dá a oportunidade para o comprador comprar os kits à luz da sua conveniência, né? Então, isso também abre espaço para equipamentos dessa natureza, a depender da demanda da empresa compradora. É um bom caso de startup que tem sido bastante valorizada, ganhou recurso PIP e FAPESP, é um case interessante. O segundo caso que eu quero chamar a atenção aqui, também é uma empresa incubada no CETEC da USP, ela faz, desde 2011, eco-resinas que são condutivas e que também produzem, em certa medida, condutividade elétrica de materiais que estão ou que demandam recuperação, como a borracha descartada, né? Então, aqui a gente tem uma representação nessa foto que eu coloco à esquerda dos pisos de borracha condutivos que previnem descargas elétricas. Então, também é uma outra startup que ganhou mais de R$1 milhão da FAPESP, entrou no programa de desenvolvimento de pesquisa inovativa da FAPESP, que é o que a gente chama de PIP Fase 2, e vai muito bem, obrigada, né? Então, são exemplos que eu trago para ilustrar de que o empreendedorismo, talvez, especialmente no campo da química, talvez segue essa necessidade que o Ricardo chamou atenção, que é de tentar revitalizar uma estrutura que está relativamente arcaica, pouco dinâmica, que é excessivamente importadora de máquinas, equipamentos e tecnologia de fora, e você vê no empreendedorismo uma maneira também de dinamizar esse setor que carece de maior vigor, né? Vigor que represente maior competitividade, maior capacidade para atração de investimentos, né? E aí eu entro na questão que eu acho que é mais importante para nós e que tem a ver com a discussão do plano de negócios, né? E aí a pergunta que eu trago é se bons negócios são exatamente iguais a grandes ideias, né? Eu tenho alguma experiência nisso, especialmente dirigindo a agência de inovação. Estive na agência de inovação da UFABC por mais de 8 anos, dirigindo áreas e depois dirigindo a agência como um todo, né? E o que eu mais vi foram pesquisadores da universidade que têm uma relação umbilical com a sua solução, dizendo, não, como você não vai patentear, Ana Patrícia? Essa solução é maravilhosa, ela faz tudo, ela cumpre todos os requisitos, olha que delícia, ela faz isso, cumpre todos os seus objetivos do ponto de vista da viabilidade técnica.
E aí, geralmente, eu indagava o pesquisador para a seguinte questão, principalmente para aquelas soluções cuja base é de pesquisa aplicada, portanto, dirigida a necessidades de conversão em produto e em processo. Portanto, ela tem uma criação dirigida com esse objetivo, né? É uma tecnologia criada para ser depois convertida num produto ou num processo. E aí retrucava o nosso colega perguntando, mas escuta, a sua ideia, ela é um bom vetor de negócio? Porque se ela não for um bom vetor de negócio, ela pode ser ela pode ser linda na sua bancada, ela pode funcionar lindamente em fase de prototipagem. Mas se ela não tiver implementada, se ela não for implementada no mercado e ser percebida pelo mercado como uma solução que resolve um problema, que resolve uma dor de mercado, ela não é uma ideia passível de se tornar um great business, né? Então, eu costumo dizer que para a gente pensar em boas ideias como equivalentes a bons negócios, a gente precisa da implementação do mercado, a gente precisa da unção do mercado. O mercado vai nos dizer se vai ou se não vai, se é go ou no go. E esse go ou no go, em certa medida, nós podemos estabelecer um caráter preditivo. A gente pode tentar, a partir dos modelos de negócios, da modelagem de negócios, dos business plan, da gestão de inovação, antecipar essa opção ou essa disposição para aquisição dessa nova solução que as empresas criam e que podem dar match entre great idea e great business, né? Então, a gente pode dizer que as técnicas de planos de negócios, né, elas vão muito na direção de tentar se antecipar, de tentar, a partir de hipóteses que a gente vai tentar validar ao longo da construção, o que é mais redondo ou se o negócio para de pé, né? Aqui eu apresento para vocês dois grandes modelos, ou duas grandes abordagens para pensar novos negócios. O mais difundido recentemente, porque ele é muito prático para iniciar a modelagem de negócios, é o que nós chamamos Business Model Canvas, que é essa representação que eu coloco para vocês aqui, que é, na verdade, e tem como proposta você pensar em 9 grandes componentes que, à medida em que você vai avançando, interagindo com o mercado, interagindo com os grandes stakeholders que participam do seu processo ou na cadeia de valor do seu negócio, você vai transformando esses 9 componentes em hipóteses para estruturas que o seu negócio vai validar através da validação desses 9 componentes, que é o seu modelo de negócios. Então, a gente tem, grosso modo, aqui, porque o tempo é muito curto, né? A modelagem de negócios, neste formato, parte daquela noção do que você quer ofertar, ou seja, ela vai pensar na proposta de valor, qual é a solução tecnológica, quais são suas funcionalidades, o que ele faz, o que ele entrega em termos de custo-benefício. Depois, do lado direito, eu vou olhar para quem eu quero dirigir essa solução, para quem eu quero dirigir minha proposta de valor. Então, eu vou olhar quais são os segmentos de clientes, que maneiras ou quais são os mecanismos e ferramentas que eu tenho de retenção, de renovação e relacionamento com os clientes. E depois eu avalio quais são os canais pelos quais eu alcanço os clientes. Não só para distribuir, para vender, mas também para comunicar, para oferecer assistência técnica, que para negócios hard science, normalmente você vai precisar oferecer a extensão da venda pura e simples, né? Acompanhar o pós-venda em muitos dos negócios que circundam também o campo da química, você precisa também oferecer. Do lado esquerdo, eu vou então olhar para dentro do meu negócio, examinar quais são as atividades que são fundamentais para operar o meu negócio, com que recursos eu preciso ter para executar essas atividades principais
E na eventual hipótese da deficiência de atividades principais, de recursos principais dentro do meu negócio, eu vou buscar, então, as parcerias estratégicas. No flanco interno, os últimos 2 componentes do Canvas, eu vou olhar, portanto, a quanto representa custo, a quanto vou cobrar para gerar receitas. Então, em linhas gerais, a abstração mais conhecida e mais simplificada de planos de negócios está neste modelo que nós chamamos aqui de Business Model Canvas. Mas eu sou administradora dos anos 80 e na época em que eu fiz a minha graduação, eu aprendi o bom e velho Business Plan. Planos de negócios exaustivos que vão olhar análise do mercado, estratégias de inserção no mercado, vou olhar, portanto, todo o ecossistema, concorrentes, segmentos de mercado, planos de operações, vou olhar exaustivamente todos os aspectos ligados à produção, operação, logística, vou olhar também todos os aspectos de viabilidade financeira, vale ou não vale a pena, a quanto eu vou ter retorno, como vai ser meu fluxo de caixa, aqui taxas eu preciso estabelecer no negócio para ter o retorno sobre o meu investimento, e também existe um outro flanco de informações que diz respeito ao mix de marketing, que é tentar entender como é que eu vou posicionar o produto no mercado, com que estratégia de precificação, com que estratégia de distribuição, com que estratégia de comunicação. Então, plano de negócios, de maneira distinta do que vocês viram com o Business Model Canvas, trabalha exaustivamente esses 4 grandes grupos de preocupação que você precisa apresentar e que normalmente a gente recomenda que seja feita quando você entra em rodadas de negócios com Venture Capital, né? Então, quando você se apresenta a grupos de investidores, quando você se apresenta para um investidor anjo, para grandes grupos de bancos que também sinalizam, direcionam parte do seu portfólio para negócios de risco, para fintechs, né? Para programas de concessão de recursos como Pitanga, Serrapilheira, eles normalmente vão buscar de você um plano de negócios mais estruturado. Mas aí a gente tem desafios importantes, especialmente nos negócios do campo da química, que eu chamaria, então, dentro daquele contexto, os desafios das empresas hard science. Vocês são hard science. Eu diria que modelar negócios de alta tecnologia, de hard science, é distinto de fazer negócios, de modelar negócios de campos que não são tão intensivos em tecnologia. Até podem ter conteúdo tecnológico, mas não é hard, como IT, como em outros setores que não são hard, né? Química seguramente é, física seguramente é, biotech seguramente é, né? Então, pensando em vocês no escopo do que eu chamaria de empresas hard science, eu diria que o primeiro grande desafio para pensar planos de negócios é olhar com muito critério o risco. A gente tem nesses negócios baseados em alta tecnologia uma concentração importante de investimentos que estão conectados ao P&D. P&D é risco. Eu coloco investimentos, eu dirijo investimentos na atividade de pesquisa e desenvolvimento que podem redundar num produto que logra êxito, como não lograr êxito. P&D é tentativa e erro. Colocar um produto no mercado a partir de algo absolutamente disruptivo tem risco. Então, aqui, naturalmente, negócios que estão dentro da toada do campo da química, assim como da física, da biotech, da health tech, food tech, entre outros grandes campos de alta tecnologia, risco é algo que no plano de negócios deve ser muito bem delimitado, muito bem
detectado e com estratégias de mitigação. Isso já no plano de negócios é importante salientar. Um segundo grande desafio nos planos de negócios para empresas hard science, do qual as empresas químicas entram, as startups químicas, tem a ver com essa necessidade de ter integração disciplinar. O que eu mais vejo na FAPESP são negócios que são geralmente conduzidos ou criados a partir de químicos de laboratório, excelentes cientistas, excelentes pesquisadores, mas que não conhecem a lógica de mercado. E que têm taxas de mortalidade absurdas, porque você não tem um head de business, você não tem um head de management. Então, quando eu digo que nesses negócios hard science, você precisa de diversidade, de interdisciplinaridade, você tem aí a dificuldade de integrar esses universos que são muito diferentes. E que, neste caso, já seria difícil para um administrador operar sendo administrador, porque é difícil operar um negócio hard science, porque ele está vendendo algo muito novo, ele está se colocando no mercado de forma absolutamente inovadora. Então, para administradores, já representaria um desafio. Quiçá para aquele químico que saiu da bancada e que precisa se lançar no mercado. Então, neste caso, o problema da integração é um elemento importante que vocês devem cuidar na hora de pensar o seu negócio e de montar as equipes responsáveis pelo P&D, mas pela inovação no mercado. Fecho, então, minha apresentação falando um pouco também de um desafio que é muito caro para as empresas hard science que se lançam no mercado, que tem a ver com o problema da aprendizagem. O que normalmente acontece é que essas empresas hard science, elas se colocam no mercado com produtos ou com soluções absolutamente novas, onde não tem marcadores prévios de aceitação do mercado, de substituição de produtos pelo produto que você vai desenvolver. Portanto, a trajetória, a cumulatividade de conhecimento do mercado sobre o tipo de produto que você ainda vai lançar e que o mercado não conhece, também impõe o desafio que eu chamaria que é o problema da aprendizagem. Você não tem, você está entrando num terreno e numa arena absolutamente desconhecida. Você vai por aproximação, por isso que as técnicas de modelagem de negócios antecipam expectativas de compra, aceitação da solução, grau de substitutibilidade em relação às soluções existentes. Então, tem ferramentas que trabalham com predição, né? Antecipam necessidades de compra, disposição de compra, ação e reação dos concorrentes, justamente por isso, porque o problema da acumulatividade do conhecimento é típica de empresas que experimentam o mercado com soluções absolutamente novas e que o mercado ainda não se manifestou justamente por não ter experiências de consumo do gênero, né? Então, também eu diria que um terceiro desafio que eu credenciaria, que eu franquearia às empresas que estão sendo criadas, cujos planos de negócio precisam também levar em conta esse desafio, né? Fecho minha apresentação, então, com os meus e-mails de contato. Fiquem à vontade para quem nos assiste para fazer contato, tirar dúvidas, esclarecimentos. Fique, então, para registro o e-mail da UFABC e também meu e-mail da FAPESP, tá? Agradeço e vamos às questões. Vamos às questões. Nossa, professora, parabéns. Para mim, o aprendizado começou desmistificando o que era empreendedorismo, porque eu achava que você abriu o seu negócio, você já é um empreendedor, mas não, tem várias premissas, né? Tem que ter uma ideia, tem que ter uma ideia que tenha um suporte, tem que responder a um negócio que vai estar entregado no mercado financeiro. Esse mercado financeiro, por sua vez, atende a economia brasileira. É muito complexo esse tema. Por isso que, assim, esse é o grande desafio. Eu sei porque eu conheço o pessoal da Hard Science. Quando eu dirigia a agência de inovação, eu interagia com esse público. Eles acham aquela solução criada, traquitana,
criada dentro do laboratório, a coisa mais linda do mundo. Isso aqui vai esmirilhar o mercado, vai vender até... Meu amor, é lindo para você. Vamos ver se o mercado entende que é lindo? Vamos ver qual vai ser a reação do concorrente? Vamos ver como você introduz no mercado? Como é que o mercado responde? Você está entregando e respondendo a um problema? Ou será que você está atendendo um não problema, né? Então, tem todos esses aspectos que seguramente vai na direção daquilo que eu falei, de que se comunica com vários aspectos, dos financeiros aos do mercado, e que exigem competências interdisciplinares. Então, aqui, eu aceitei o convite com prazer, sobretudo porque tem o Ricardo, uma pessoa que eu gosto bastante, mas também para dar esse recado de que química, assim como biologia, assim como física, assim como bloco, né, das disciplinas de áreas das ciências naturais, abram-se. Né? A abordagem cada vez mais tem que ser interdisciplinar. Claro, sem perder o foco no laboratório, porque é onde vocês de fato se encontram, mas para aquelas soluções que não são básicas, mas que já miram uma aplicação, particularmente em produtos e processos, open mind. Eu só não gosto de usar o mindset, porque eu quero morrer. Quando vem com esses termos, vamos mudar o mindset, que eu quero morrer. Não dá para mim, porque isso é coisa de startupeiro, né? Mas, de forma geral, tem que mudar a cabeça. Muda a cabeça. O termo de coaching, não é, meus amigos? Acho que é isso, né? Tem que mudar a cabeça, porque você se conecta com outros stakeholders que têm diferentes interesses. Isso precisa parar de pé, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado. Senão, aquilo que é lindo na sua bancada não se estabelece. Sob a lógica do mercado. Sob a lógica científica, seguramente tem mérito, né? Mas a gente está olhando o mercado. Então, para mercado, não basta ser bonito em si mesmo. Ele tem que ser usável, desejado, né? Vendido, imbatível, de preferência. É isso. Ah, é muito interessante. A gente tem uma pergunta aqui da Joyce. Joyce, por favor, faça a sua pergunta. Peraí que eu vou ligar a câmera aqui. Oi, boa tarde, professores. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês na reunião prévia que a gente teve. E, assim, eu sou o tipo de pessoa que é viciada em Shark Tank. Então, eu acho que eu fico ouvindo muita coisa sobre o mercado e eu fico com uma dúvida em relação a quando a gente começa esse empreendimento, que a gente tem a ideia sólida e tal, e vai procurar investidores, né? Que vão conseguir dar aporte financeiro, seja para qual objetivo que a gente tem, porque vem do Shark Tank, eu percebi que existem vários tipos de objetivo que você pode focalizar esse aporte financeiro do investidor. Então, eu acabei percebendo que alguns pitches, principalmente voltados para essa área científica, eles acabam não aceitando não dando esse aporte financeiro por causa dessa questão que a professora Ana Patrícia falou, de ser uma grande ideia, só que não ser uma coisa que eles veem com questão de escalabilidade dentro do mercado, ou eles não conseguem enxergar como aquilo vai ser desejado ou aplicado no mercado efetivamente. Então, eu tenho duas questões, na verdade. A primeira é em que momento que, quando eu faço esse empreendimento, eu devo abrir um CNPJ para sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica. E a segunda questão é em relação a esse pitch. Como eu posso fazer com que eu consiga vender essa ideia para esses investidores, sem ser tipo, porque eu vejo que essa questão da área científica, a galera, tipo, coloca um valuation lá em cima na hora de vender o pitch. E eu fico assim, eita, sempre que eu vejo, eu fico, acho que isso pode ser alguma questão.
Então, tipo, mesmo que eu acredite que aquele real é o valuation, como eu vou conseguir vender essa ideia para que eles, tipo, para que eu consiga esses investidores com a minha ideia e com o valuation que eu coloquei? Bom, vamos lá. Você falou de várias coisas aqui, eu vou tentar cobri-las. Acho que o primeiro requisito é você pensar numa nova empresa, uma nova startup que atenda, assim, grosso modo, 3 requisitos que são fundamentais: escalabilidade, rentabilidade e a capacidade de ser inovadora, de gerar novas soluções. Se você não atende a esses 3 requisitos que são fundamentais, são pétreos, dificilmente você vai conseguir capturar investimentos, avançar no mercado, tá? Bom, dito isto, acho que para negócios tecnológicos, a minha recomendação não seria necessariamente a queima-roupa abordar investidores. Primeiro, porque você está lidando com uma solução que demanda modelagem, aprimoramento, demanda, portanto, vários ensaios, acesso a parques de equipamentos analíticos. A minha recomendação, se você tem uma solução inicial, não queima a tua solução abordando, se colocando à disposição em rodadas de negócios com pitches para investidores. Seja incubada. Entre em programas de incubação. Se você se mostra preparada, não quero ser mais incubada, né? Quero ser acelerada, vá para aceleradoras, né? Aceleradoras existem, né? Essas instâncias do ecossistema, né? As aceleradoras de mercado, elas estão exatamente para amadurecer num curto prazo de tempo aquela empresa que já mostra vigor, tem musculatura para operar e já está apta para se colocar à disposição do venture capital, né? Mas se você não é o caso, né? Se você não tem o caso, o que eu acho que ao invés de tentar maquiar ou estressar o dado para que torne, do ponto de vista financeiro, o valuation legal, de fato o que você tem que fazer é garantir entrega de valor. Então, é voltar para a prancheta, voltar para o estaleiro e, de fato, vou mudar vou pivotar meu negócio, eu vou buscar uma solução que, de fato, atenda melhor os segmentos de clientes que eu quero buscar, eu vou agregar valor na solução, então eu vou buscar fazer mais pesquisa, eu vou arredondar, fazer um fit melhor da proposta de valor com os segmentos de mercado, esse fit acontecendo, aí sim eu tenho condições de gerar uma boa proposta de negócios e me apresentar para o mercado, né? Eu acho temeroso, sem passar por um programa de incubação ou aceleração, ou mesmo PIP-FAPESP, né? Um programa PIP-FAPESP tem treinamentos. Eu dou o treinamento para empresas de alta tecnologia na FAPESP. Então, a gente prepara empresas. Agora, a queima-roupa chegar, a não ser que você... E isso pode acontecer, né? Aquele inventor que desenha uma bela proposta de negócio e que, de repente, absorvido pelo fundo Pitanga e recebe 2, 3 milhões de reais. Mas isso é 1 a cada 1 milhão. Eu diria que, de forma um pouco mais cartesiana, mesmo sabendo que, muitas vezes, a ansiedade de querer se posicionar no mercado é maior, vá para um programa de incubação. A UFABC tem, ela é dedicada à incubadora, ela é uma incubadora dedicada a empresas de base tecnológica. Nós temos o CIETEC USP, nós temos, entre várias opções, ambientes que, primeiro, oferecem para você acesso a equipamentos, parque de equipamentos, centrais analíticas, suporte de gestão, para você dar essa musculatura que você precisa para o seu negócio, para a sua proposta de valor, e aí sim, você está pronto para fazer um valuation que, de fato, represente aquilo que o investidor quer ouvir, né? Maquiar dado não dá, né? E se você não entrega valor, o cara que é do mercado já bate o olho e fala, está forçando a amizade. Não dá. Então, devagar, vai para os ambientes de apoio e isso muito rapidamente você consegue em um ano ficar
possível unicórnio, dependendo do caso. Quero ser mais otimista. Muito É bem. interessante que sinceridade e coerência é sempre a palavra, né? O caminho. A Heloísa tem uma Pega, pergunta né? para Quem é fazer. do meio, pega. Não força a amizade, que é pior, né? Verdade. Heloísa, você quer fazer a sua pergunta? Eu quero. É, a minha pergunta, na verdade, não sei nem, acho que vai um pouco de encontro com o que os dois falaram. O professor Ricardo falou bastante sobre a questão de a gente é muito focado no país e essa tendência de pensar em agricultura, né? Essa história de a gente está virando uma fazenda, mas é, minha pergunta ela vem no sentido, e esse tipo de negócio, né, esse tipo de startup, de ideia, de inovação, que automatiza ou que potencializa, né, aquelas startups de monitoramento no mundo agropecuário, ou então de monitoramento da lavoura, enfim, como que isso é visto dentro desse cenário como uma oportunidade, enfim, pensando em Brasil e pensando nesse cenário de agronegócio, né, de inovação nessa área, o que vocês têm para... Qual que é a percepção de vocês em relação à oportunidade? Talvez o Ricardo possa falar a partir da perspectiva macroeconômica, agregada, portanto, né, e comparada à dinâmica de outros setores econômicos para a participação do PIB e para a atividade econômica nacional. E aí depois eu falo um pouco sobre essa questão a partir das experiências que eu tenho de projetos nesse campo que são encaminhados à FAPESP. Aí eu posso dar um pouco dessa leitura a partir dos novos negócios, tá? Das startups. Ricardo, você está com a gente? Ricardo caiu? Não ouviu, professor? É meu microfone que não estava ligando. Ah, Sim. Não, tô aqui, Você vendo entendeu todo a mundo pergunta, Ricardo? e anotando coisas aqui. Muito bem. Ótimo. Então vamos lá. Heloísa, né? Perguntou. Heloísa, bom, provavelmente você vai ter, vamos ter respostas bem diferentes aqui entre eu e a professora Ana Patrícia, não porque nós discordemos, mas porque a gente olha de pontos de vista diferentes, né? A gente está preocupado com coisas diferentes. Como eu estou preocupado com a economia em geral, eu vou te dar uma resposta menos negocial. Eu imagino que a professora vai nessa direção. Eu tenho a impressão que o agronegócio agora, nesses anos que vem, pode abrir oportunidade várias para startups tecnológicas. Tem essa grande impressão. Mas como isso a Ana Patrícia vai tratar com muita mais competência do que eu vou só falar da questão mais econômica, mais macroeconômica. Do ponto de vista da macroeconomia, ou da economia do desenvolvimento, ou da gente transformar esse país numa coisa bacana, puxa, eu acho que vai ser uma coisa legal para alguns, para um pequeno grupo, e irrelevante para a maioria, até perigoso para a maioria. Nós vamos ter provavelmente uma expansão de produtos cada vez mais sofisticados do ponto de vista da Europa, exigindo produtos menos agressivos à natureza, menos agrotóxicos, menos defensivos agrícolas, monitoramentos melhores de praga, mais eficientes. Tem um monte de coisa desse tipo. É muito legal, mas a cadeia produtiva disso é muito estreita. A cadeia produtiva sendo muito estreita, você não vai empregar a periferia de São Paulo nisso, nem que ela volte para o campo. Não tem muita importância do ponto de vista macroeconômico. É legal do ponto de vista de alguns dos grandes plantadores, grandes exportadores, e de quem se atrela a esse negócio do agronegócio brasileiro, que é cada vez mais tecnológico, não tem nada da fazenda antiga, mas do ponto de vista da grande economia, ou seja, daquela que tem que empregar mais de 100 milhões de habitantes em idade ativa para trabalhar, não vamos a lugar nenhum com agronegócio. Nós vamos ter cadeias produtivas muito estreitas. E isso torna para nós um problema. E aí eu vou ligar com a coisa das oportunidades. Você, Luísa, por exemplo, se tem uma ideia super inteligente de inserção nesse negócio das grandes produções agrícolas, pode ser que você se insira, que você tenha uma startup fantástica, que você vire um unicórnio, que você até ganhe mundo com isso.
e se integre muito bem, as coisas dêem um baita sucesso para você. Mas a, a, a massa das pequenas empresas envolvidas com os negócios no Brasil provavelmente não vão ter grande ganho com isso. Porque, na verdade, como eu acabei de falar, a cadeia produtiva do agronegócio é pequena, estreita, e, por ser estreita, ela gera poucas outras oportunidades, principalmente nos centros urbanos onde estão concentradas as pessoas. Sendo assim, a maioria dos negócios que poderiam estar ganhando espaço, ganhando renda, gerando emprego, gerando qualidade de vida para uma porção de pessoas, não vai ter fluxo econômico para isso. O fluxo econômico vai ser pequeno. Mas, novamente, isso é o ponto de vista do geral, né? Da economia como um todo. Se nós falarmos do negócio específico seu ou do negócio específico de uma startup brasileira, pode ser um baita sucesso, não tenho dúvida não. E não tenho dúvida que vale a pena trilhar, porque não estou dizendo que a agricultura é ruim, não é isso. Eu estou falando que ela é insuficiente. Então, pode ser que seja muito importante, inclusive, para garantir que nós tenhamos os dólares necessários para importar coisas fundamentais para a gente, caso esse negócio agrário fique mais produtivo a partir da tua startup, do teu próprio negócio. Então, só para fechar, do ponto de vista econômico geral, não, o impacto não é muito grande. Mas do ponto de vista do negócio, do teu negócio, isso pode ser muito legal, muito importante, inclusive para uma cidade inteira, mais para uma cidade. É a minha impressão. Ana Patrícia, agora você que entende do assunto. A pergunta, na verdade, é mais no sentido de oportunidade enquanto química mesmo. Quanto pessoa que pode trabalhar nesse tipo de produto, que tem, que tem, a capacidade técnica por causa de formação e etc. Se é uma oportunidade em que a gente pode se inserir que vingaria no país, não é uma indústria que vai ser extinta daqui a alguns anos. Essa era a preocupação. Muito obrigada. Imagina, mas acho que é um baita, você tem toda razão, pode ser um baita negócio, pode ser sim, pode ser sim. Mas a Ana Patrícia sabe muito mais do que eu. A Patrícia acho que pode completar bem melhor. Acho que assim, olhando um pouco o volume de processos que seguem na FAPESP e olhando o perfil dos setores aos projetos que têm sido encaminhados à FAPESP para receber recursos para pesquisa inovativa em empresas e startups. O agro, independentemente se é pop ou não, mas o agro, ele tem, eu diria que ele tem um volume bastante expressivo. Isso tem aparecido nos últimos 2 anos no portfólio das empresas que a FAPESP apoia, segundo avaliações que levam em conta o mérito técnico e mérito de aplicação no mercado, de viabilidade de mercado, que a gente avalia isso. O agro, por exemplo, nos últimos 3 ciclos, representou pelo menos 30% do volume de projetos apoiados pela FAPESP para pesquisa inovativa em empresa. Não é um número desprezível, né? Se a gente considerar as diferentes aplicações e áreas que nós recebemos, projetos de startups que precisam de recursos para fazer pesquisa para inovação, 30% do total de projetos que nós recebemos é bastante expressivo, né? O que tem aparecido? Muita coisa em agricultura de precisão, inteligência financeira, geração de riscos. Então, não necessariamente vem da área de química, mas atende necessidades que estão compatíveis às soluções químicas geradas para esse setor. Então, muita coisa de análise de inteligência computacional e de mitigação de riscos, georreferenciamento para análise também de pragas, para monitoramento de lavouras, tem muita coisa nova acontecendo. Além da agricultura 4.0, isso também está surge muito forte, né? Então, a gente tem a demanda, pelo menos na FAPESP, é muito grande. Agora, eu quero também reforçar a fala que o Ricardo fez. Eu acho que, embora estejamos olhando um microcosmo,
Porque, no final das contas, quando a gente está olhando esse cenário das startups, por enquanto, elas não são representativas para movimentar o que a gente chamaria de movimentação do setor da química, quiçá da agricultura, no conjunto das riquezas produzidas por um país, né? As startups nesses campos ainda são incipientes do ponto de vista do volume gerado em relação ao total movimentado no país desses setores. Então, eu diria assim, de forma muito pragmática, se olharmos microcosmo startups, temos oportunidades, porque você tem uma demanda muito grande por sofisticação de soluções, em soluções para essas áreas e que demandam skills da química. Então, a agricultura, nas suas mais diversas frentes, tem frentes aí que se comunicam em grande medida com química e que vão demandar soluções tecnológicas. Mas eu diria que, na mesma direção que o Ricardo falou, isso não é extensivo a toda a cadeia. Naturalmente, é uma pequena fração de empresas de base tecnológica que fornecem serviços e soluções que não serão extensivas à cadeia como um todo. Então, usinas, culturas, enfim, uma parte importante desses stakeholders continuarão fazendão, é fato, né? Continuarão fazendão, é isso, é fato. A gente ainda, o efeito de pervasão de soluções como essa exigem uma mudança estrutural do ponto de vista político, inclusive, né? E aí a gente talvez entre numa seara que, pelo adiantado da hora, talvez a gente não consiga entrar, né? Que são as políticas industriais, as políticas de ciência, tecnologia e inovação, a quem elas acreditam esforços para modernização, quem elas protegem, né? As políticas industriais, que hoje estão praticamente a zero, né? Porque o pacote de políticas industriais no Brasil são políticas transversais, se encerraram em 2014 com o Plano Brasil Maior, né? Então você tem iniciativas específicas, setoriais, mas eu diria que a gente tem aí um problema de Estado. E aí, nesse sentido, é para além da FAPESP, das startups, de empresas de grande porte, a gente precisa comunicar essa questão com política científica, política industrial, política econômica. E isso é um terreno bastante delicado, né? Tendo em vista, haja vista a redução absurda a níveis proibitivos do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que acomete a agenda de pesquisa de quem faz soluções nesses campos, né? Política industrial também para blindagem da competitividade de empresas nacionais, também quase a zero. Então, o problema é crônico, por isso, e não erraticamente, vocês têm um Ricardo, um especialista em macroeconomia, para discutir isso do ponto de vista da economia como um todo, né? É claro que eu estou olhando aqui o cenário que me cativa, que é a inovação tecnológica, que é o desenvolvimento de negócios hard science, de onde vocês vêm e para onde vocês vão. Mas o buraco é mais embaixo, ele é mais sistêmico. Ele é mais sistêmico. Então, teria que olhar, para responder sua pergunta, a gente precisaria olhar para outras dimensões. E para isso, eu me coloco à disposição, talvez o Ricardo também, para um segundo debate. Talvez um segundo debate já fica consignado, que é olhar essas questões num plano mais ampliado, né? Política, estrutura, investimento, setor industrial, sistema científico. Acho que tudo isso precisa olhar para a gente entender o que é sucesso e o que não é sucesso, né? Eu sei que aí é o mal de chamar duas pessoas que inventam o campo da economia. Porque não tem como você particularizar, né? Você é fruto de um processo que é sistêmico, né? Você pode até pensar, tudo bem, não está bombando no Brasil. O mundo compra inovação, né? Boas soluções em escala mundial. O mercado é o mundo, não é o Brasil, né? Mas se a gente pensar aqui, dentro do nosso quintal, a gente tem questões que merecem ser colocadas num plano macro. E aí, tudo que o Ricardo falou, precisa pensar. Isso sim bota medo.
Porque no microcosmo FAPESP tudo é lindo. As tecnologias bombam, ganham dinheiro, depois são absorvidas por grandes grupos, elas começam a escalar, porque muitas vão ao mercado e produzem. Outras sequer entram em linha de produção. Elas já estão sendo turbinadas, né? Recebem injeções de endorfina para serem licenciadas. Elas são diretamente licenciadas, elas estão ganhando musculatura para serem compradas ou licenciadas a grandes grupos. Então, também tem isso, né? É uma questão difícil que não tem solução, ou que a solução caberia um segundo debate, né? E a gente já pode deixar aqui anotado que com certeza terá, porque esse assunto é muito interessante e vai divergir nos diversos temas, né? Tudo está incluído. Vai puxando e vai ficando pantanoso, mas, por outro lado, é rico, porque dá uma visão que, para vocês, é muito importante. Então, sair do laboratório e ver o que tem, o que não tem, ter senso crítico, né? Criticar o que tem que ser criticado, fazer apostas certas, tomadas de decisão corretas, levando em conta o cenário, né? Verdade. Eu não vou trabalhar no cenário, mas eu conheço o cenário. Isso é importante. Importante, sem dúvida. Aliás, vocês receberam diversos elogios aqui, principalmente a didática, a paciência. O pessoal amou aqui, o feedback foi maravilhoso. Gostaria de agradecer muito, a gente aprendeu bastante com vocês, foi um encontro de mestres. E eu gostaria muito que todo mundo ativasse os seus microfones para a gente dar uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Ai, que rico! Muito bem! Olha as mãozinhas, adorei! Valeu, gente! Muito gentis. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, pessoal. Nos encontramos na próxima palestra. Professores, beijo, a gente se vê no FABC. A gente que agradece. Grande beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Sucesso no evento, viu? Sucesso. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.